Bom dia, eu sou a professora Léa, professora de língua portuguesa, e essa é a nossa videoaula de hoje. Na nossa videoaula de hoje, falaremos um pouco sobre morfologia, ou seja, vamos falar sobre as classes gramaticais ou classes de palavras. Vamos começar então pela parte 1, porque todos nós sabemos que as classes de palavras dentro da morfologia existem 10, então elas são extensas, então não tem como eu tratar sobre todas elas em uma única videoaula. Então vamos estudar? Vamos comigo? Então dentro das 10 classes de palavras, eu vou começar agora com o substantivo. Então o que seria substantivo? Substantivo é tudo aquilo que existe, tá? Eu costumo dizer que é tudo aquilo que existe, é tudo aquilo que tem vida ou não e ocupa um lugar no espaço. Quando eu digo que tem vida ou não, o que eu quero dizer com isso? Quer dizer que os seres inanimados, ou seja, aqueles que não têm vida, também pertencem a essa classe, também sendo chamada de substantivo. Tá? Como exemplo, eu posso me referir aos sentimentos como sendo um substantivo. Então, se eu falo que eu estou feliz, se eu falo que eu estou com raiva, ou seja, sentimento de alegria, sentimento de tristeza, sentimento de raiva, são substantivos e não são, nesse caso, vivos. Tá? Então, os substantivos eles são variáveis, tá? Ou seja, são palavras variáveis. E dentro dessas variáveis, nós temos lá substantivos que nomeiam lugares. Olha lá o exemplo: Alemanha, Porto Alegre. Nomeiam sentimentos, como eu disse, raiva, amor. Os estados de espírito, alegria, tristezas. As qualidades, que é honestidade, sinceridade, entre outras. E as ações, corrida, pescaria. Então, qual seria a classificação dos substantivos? Então, nós temos o substantivo comum. Então, o que é um substantivo comum? A própria palavra diz: comum, simples, algo comum. É aquele que designa os seres de uma mesma espécie de forma genérica. Olha lá: cidade, menino, homem, mulher, país, cachorro. Tá? Então, de forma genérica. Se eu, ao invés de falar aqui mulher, falasse Joana, ou ao invés de falar homem, falasse José, já não seria mais comum. Ou se eu, ao invés de país, colocasse lá Brasil, também não seria comum. Se eu colocasse o nome, aí já não seria mais comum. Teria uma outra denominação, certo? E nós temos lá o substantivo próprio, que é aquele que designa seres da mesma espécie em particular, tá? Olha lá: Londres, Paulinho, Pedro, Tietê, Brasil. Eu costumo dizer que próprio quer dizer que é próprio, é seu mesmo. Um exemplo, meu nome, Léa. Léa é um substantivo próprio, porque é meu nome, pertence a mim. Então, todos os estados, países, são considerados substantivos próprios, os nomes, as cidades e assim por diante. E nós temos também o substantivo concreto. É aquele que designa o ser que existe, independente de outros seres. Nas minhas palavras, eu costumo dizer que o substantivo concreto é um substantivo palpável, ou seja, é algo que conseguimos pegar, é algo que conseguimos tocar. Tá? Olha o exemplo que eu coloquei aqui para vocês: homem, mulher, cadeira, cobra, Brasília. Nesse caso, é um substantivo concreto, real, ou seja, nós conseguimos pegar, tocar nesses objetos, nesses seres. E aí nós temos concretos imaginários também, ou seja, são substantivos que nós imaginamos, ou seja, que nós acreditamos, que nós temos fé que existem, tá? O saci, a mãe d'água, fantasma, ou qualquer outro tipo de ser sobrenatural que nós acreditamos que existe, tá?
dentro aí eu costumo sempre citar, porque Deus é um substantivo que ele, em algumas gramáticas, trata ele como concreto, né, como se fosse real, e outros como se fosse imaginário. Eu acredito que, na minha concepção, depende muito da fé. Eu considero ele como concreto e sendo real, porque é como se eu realmente fosse palpável para mim, tá? Mas vai da concepção de cada um. E aí nós temos os substantivos abstratos. É aquele que designa seres que depende dos outros para se manifestar ou existir. Costumo dizer aqui que são aqueles não palpáveis, ou seja, aqueles que vai depender de outras ações. Olha lá, vai depender, um exemplo, de um sentimento de um ser humano ou de um ser inanimado para poder existir. Rapidez, um exemplo, que é uma qualidade. Um exemplo, para você ter rapidez, precisa de alguém, de uma pessoa, para que seja rápida. Saudade, que é um sentimento, precisa de um ser animado para que exista esse sentimento. Viagem, a mesma coisa, precisa-se de uma pessoa para que aconteça, né, esse tipo de ação, certo? Estão conseguindo entender? Eu espero que estejam todos me acompanhando. Aí nós temos também os substantivos coletivos. É o substantivo comum que, mesmo estando no singular, designa um conjunto de seres da mesma espécie. Olha só, a abelha, enxame. Então, qual é o plural de abelha? Qual o coletivo de abelha? Enxame ou colmeia. De aluno, classe. Qual é o coletivo de lobo? Alcateia. Qual o coletivo de boi? Manada. Qual o coletivo de disco? Discoteca. Qual é o coletivo de livros? Biblioteca. Então, nós temos aí, né, uma infinitividade de coletivos. Lembrando que o coletivo é um substantivo que ele está no singular, só que ele estabelece na frase uma ideia de plural, tá? Por mais que ele esteja ali no singular, ele está dando no texto uma ideia de grupo, tá? Quando eu falo um enxame de abelhas, quer dizer que são várias abelhas. Então, por isso essa ideia de plural na frase. Então, vamos agora para a formação dos substantivos. Como os substantivos são formados? Então, os substantivos podem ser simples, quando ele é formado por um único elemento, ou seja, uma palavra só. Olha lá, tempo, sol, sofá. Ele pode ser composto quando são formados por dois elementos ou mais. Olha lá, o beija-flor passa tempo. Beija mais flor, passa mais tempo. Por isso que é composto. Coloquei umas imagens animadas só para vocês quebrarem um pouco esse clima. E aí nós temos o primitivo. Primitivo é aquele que não é derivado de nenhuma outra palavra, claro. Ou seja, vai ser aquele que vai derivar outra palavra, tá? O substantivo limoeiro, que eu coloquei aqui com exemplo, é derivado, pois se originou a partir da palavra limão. Então, qual seria a palavra primitiva aqui? Limão. A mesma coisa, a palavra ferro, a palavra casa, são palavras primitivas. Agora, quando eu vou falar de derivado, aí eu venho no limoeiro, ferreiro, casarão, casebre, que são palavras derivadas, que se originam de outras palavras. Agora nós vamos para uma outra classe gramatical, que são os adjetivos. É a palavra que expressa uma qualidade ou características do ser. Eu costumo dizer apenas que é aquela que expressa a qualidade. Gente, quando nós falamos de qualidade, a pessoa fala assim, é uma coisa boa. Não, qualidade pode ser uma coisa boa ou uma coisa ruim, tá? Se eu falar assim, Maria é feia, é uma qualidade. Feia é uma qualidade. Tá? Se eu falo Maria é chata, chata é uma qualidade, então chata é um adjetivo.
Então, ao analisarmos a palavra bondoso, olha só, a palavra bondoso, percebemos que além de expressar uma qualidade, ela pode ser encaixada diretamente ao lado de um substantivo. Ou seja, basicamente, os adjetivos, eles sempre irão acompanhar um substantivo, tá? Então, na maioria das vezes, na maioria das suas aplicações em frases, os adjetivos estarão acompanhando um substantivo, tá? Olha os exemplos. Homem bondoso, moça bondosa, pessoa bondosa, tá? Então, os grifados de vermelho são os adjetivos, aqueles que expressam qualidade. Então, qual é a classificação dos adjetivos? Então, nós temos o adjetivo explicativo, que é aquele que exprime a qualidade própria do ser. Olha só, neve fria. Tá explicando. Por quê que é qualidade própria? Existe a neve quente? Não. É neve fria e sempre vai ser fria, tá? Por isso que é explicativo. O restritivo quer dizer que não é própria do ser. Ou seja, pode ser dessa maneira ou não, tá? Lembrando que lá em cima, neve fria, o adjetivo é fria, tá? Olha o exemplo lá do restritivo. Fruta madura. A fruta, ela é madura o tempo inteiro? Não, ela está madura. Então, madura é o adjetivo. Eu poderia dizer que a fruta é fruta verde. Ou seja, a fruta não está madura. Então, por isso que é restritivo. E como é formados os adjetivos? Então, eles são formados assim como os substantivos. Um simples, formado por um só radical, né, que é o brasileiro, escuro, um elemento apenas. E o composto, formado por dois ou mais elementos, ou dois ou mais radicais. Olha lá, luso, brasileiro, luso mais brasileiro, castanho escuro, castanho mais escuro, e amarelo canário, amarelo mais canário. Nós temos também o adjetivo primitivo, aquele que dá origem a outros adjetivos. Olha lá, belo, bom, feliz, puro. E nós temos os derivados, que é aqueles que são derivados dos primitivos, tá? Belíssimo, bondoso, magrelo. Foram derivados. Olha lá, belíssimo de belo, magrelo de magro e bondoso de bom. E, por fim, nós vamos trabalhar a questão do artigo, tá? Então, o que são artigos? É a palavra variável em gênero e número que precede um substantivo, determinando-o de modo preciso ou vago. Ou seja, ou ele vai ser definido ou indefinido. E lembrando que ele sempre virá antes de um substantivo. Então, o artigo sempre vem antes do substantivo e ele pode ser definido ou não. Quais são as classificações dos artigos? Tá? Então, nós temos lá os artigos definidos. Então, os artigos definidos são o, a, os e as. E como exemplo eu coloquei, o garoto pediu dinheiro. Então, garoto é um substantivo. E antes da palavra garoto, nós temos o, que é um artigo. Por que foi usado o? Porque sabe-se quem é o garoto. Dá para definir quem é o garoto. Já os artigos indefinidos são formados por um, uma, uns e umas. Olha o exemplo. Um garoto pediu dinheiro. Nesse caso, nós temos novamente garoto como substantivo. E antes do substantivo garoto, nós temos o que é um artigo indefinido. Nesse caso, como foi utilizado o não dá para entender quem é o garoto. Pode ser um garoto qualquer, tá? Então, eu gostaria de agradecer vocês que ficaram comigo até o final do vídeo. Um muito obrigada. Gratidão a todos vocês por estarem comigo. Estarei mandando as atividades e qualquer dúvida, me chame no privado.
Tenham um bom dia.